Vamos à leitura. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos. A Páscoa que o Cordeiro, que é Cristo, quando ele foi revelado ao mundo, quando ele começou o ministério, João Batista olhou para Jesus e disse: olha, este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele veio justamente com esse propósito. Quando o anjo falou para Maria, vai chamar Jesus, o Salvador. Quando falou para o José, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, nos salvando, acabou o problema. Quando falou os anjos para os pastores à noite em Belém, ele disse: olha, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Então aquilo que não estava revelado ao coração dos homens é um Cristo. Um Cristo, ele é um ungido, ele é uma identidade, ele é um propósito de vida. Ele é um destino. E vou dizer uma coisa para os irmãos: você sabe por que as pessoas estão ficando tudo meio paranoica? Porque de fato eles ainda não aprenderam, eles ainda não tiveram o entendimento de identidade, propósito e destino. Porque quando Cristo assumiu essa identidade, o único caminho que tinha para ele é a cruz. Não tinha outro. Então por que a gente está ficando meio doido? Pelo fato de nós não entendemos o propósito da nossa vida. Por que a gente está fazendo um monte de coisa errada? E por que tudo isso, ao invés de trazer uma satisfação para nós, tem sido o quê? Um peso. É porque nós não compreendemos ainda o propósito e o destino da nossa vida. E o Cordeiro de Deus, o Cristo, seu caminho é a cruz, chegou na semana, no tempo em que o judeu comemorava a Páscoa. E quando você lê as Escrituras, a maioria das festas judaicas
tinham se tornado a festa dos judeus. Por quê? Porque perdeu o sentido. Perdeu o entendimento. Então as pessoas estão fazendo coisas que nem mesmo eles sabem o que eles estão fazendo. Tem pessoa que fala coisa que ele não sabe. Tem pessoa que faz coisa que ele não sabe nem o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Ele não tem o entendimento, ele não tem o princípio. Ele não tem a base firmada. Então esse Cordeiro de Deus entrou em Jerusalém na semana da Páscoa, porque o Cordeiro precisava morrer na Páscoa. E Jesus foi para Jerusalém, porque sabia qual é o seu propósito, qual é o seu destino, o que ele tem que fazer, e isso não trazia nenhum pesar para Jesus, apesar das suas angústias. Quando você lê na Bíblia que Jesus começou a suar sangue, você fala assim, isso não existe. Existe sim. Isso é um estado clínico que uma pessoa pode chegar quando as veias do seu rosto, as mais fininhas, começam a estourar e aí o sangue começa a verter. Então isso é possível sim. E Jesus caminhando, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, importa que o Cordeiro seja imolado. E por que essas coisas se tornaram para nós algo banal? Porque perdeu o sentido, o entendimento. Porque virou Páscoa de ovo de chocolate. Porque não é ovo da Páscoa, é ovo de chocolate. Porque nós fomos infectados pelas coisas deste mundo e foi perdendo o sentido verdadeiro de tudo aquilo que Deus queria nos ensinar e nos instruir. Quando você fala da Páscoa, você fala da ressurreição, da morte de Cristo e da sua ressurreição. Por isso que Pedro, ele diz assim, versículo 21, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando de Cristo. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando Paulo tratou a respeito da ressurreição, ele disse que muita gente havia perdido o entendimento do que era a ressurreição, então eles não tinham mais esperança. Então quer dizer que quando você for enterrar o seu ente querido, acabou. E aí Paulo diz assim, se não tem esperança, se não tem ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós todos estamos perdendo tempo. Mas aí ele diz no versículo 20, de fato Cristo ressuscitou. Ressurreição, esperança, fé e esperança. Abra a sua Bíblia e no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Versículo 5 e versículo 6. Quando Pedro diz, um sangue de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Quando ele diz que Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem estabelecidas em Deus. Capítulo 12,
versículo 5 e versículo 6. Deus está dando instruções aos hebreus. Aqui ainda, eles nem eram chamados de Israel. Era um povo escravo. 400 anos de escravidão. E aí Deus vem e começa a fazer sinais e milagres, e o faraó não liberta. Você está vendo que sinal e milagre não liberta ninguém, irmão? Aí para libertar, Deus falou, agora nós vamos comer a Páscoa. E eu vou ensinar vocês como é que ela funciona. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Para o judeu, para o hebreu, o dia não terminava meia-noite. O dia terminava às 6 da tarde. 6 da tarde, no outro dia, 6 da tarde, já é outro dia. Por isso que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado na sexta-feira. E no crepúsculo, às 3 horas da tarde, ele suspirou e entregou a sua vida, porque tinha que cumprir toda a Escritura. Imolará o cordeiro no crepúsculo da tarde. 3 horas, Jesus entrega o seu espírito e diz assim: Pai, está tudo consumado. Então conta, antes das 6 horas, conta um dia. No sábado, 2 dias. No domingo, então Jesus ressuscitou ao 3º dia. Um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem pecado. Aquele que Paulo diz assim, Cristo, crianças da escolinha bíblica, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. E aí quando você lê Pedro capítulo 1, parece que ele não está falando da Páscoa, né, irmão? Quando você lê a Bíblia, o problema nosso, irmão, é que a gente foi pegando as Escrituras e foi lendo por partes a partir da nossa necessidade. E a gente não consegue mais olhar para as Escrituras como um todo, como aquele que não tem parte de divisão, como aquele que está única e exclusivamente destinada a revelar o Cristo. E aí o Pedro está falando da Páscoa. Só que lá no cabeçário, na tradução, ninguém escreveu assim, ó, Pedro está falando sobre o assunto da Páscoa. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Os cabeçalhos da sua Bíblia é tudo coisa de homem. O rodapé não é inspirado. Inspirado é só a palavra. Tá bom? O cordeiro sem defeito, sem mancha, para que nós tivéssemos fé e esperança. Como é duro uma vida sem esperança, irmão. Uma pessoa que não tem esperança de nada, que não sabe qual é o propósito e destino da sua vida, isso é uma vida sem sentido. Se você ainda não compreendeu o propósito e destino da sua vida, por isso que a vida se torna tão difícil.
E quando você vai lendo o texto, capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então Deus está dando uma instrução para o seu povo, como que tem que ser. E aí a pessoa podia falar assim: ah não, mas eu gosto de um cordeiro num guisado, num molho. Aí Deus falou: não, filho, você não entendeu. Eu não estou falando para você fazer segundo a receita da sua avó, da sua bisavó, daquilo que alguém ensinou para você. Eu estou dizendo para você o que você deve fazer da maneira como eu estou dizendo. Por isso que quando você lê a Bíblia, Deus fala assim: ó, eu, o Senhor. Então não era para o hebreu fazer o cardápio que ele queria. Ah, mas eu gosto de mal passado. Não, filho. Tem que assar bem assado. Mas se sobrar no outro dia eu faço uma marmita. Não é para fazer marmita, é para queimar tudo e pronto, final. Sabe o que Pedro falou a respeito disso, irmão? Ele disse que nós devemos ser filhos de obediência. Você gosta do seu filho desobediente? Você adora quando ele desobedece você? Todo pai e mãe ama quando o filho desobedece ele. E Deus não é diferente. Então todo pai e mãe aqui presente, e todo aquele que ainda vai ser pai e mãe, já tem que saber que um dia o filho vai desobedecer, e aí você vai sentir o que Deus sente. Então, quando nós fôssemos tratar a nossa relação de pai e mãe, nós deveríamos tratar a nossa relação de filho com o nosso pai. Então Deus dá ordens. Jesus não foi morto no dia errado. Jesus não entregou sua vida um dia depois ou um dia antes. Tinha que ser no dia certo. Da maneira correta. Irmão, servir a Deus do jeito que a gente está querendo servir não funciona. Não funciona. Se você não seguir a instrução divina, você vai sofrer muito. Por favor, não dá certo. Primeiro Pedro, capítulo 1. E aí Pedro falando dessa Páscoa, dessa obediência, dessa instrução de Deus ao nosso coração, ele nos leva lá no versículo 14, do capítulo 1, como filhos da obediência. Versículo 14, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então Deus está nos chamando, irmão, na Páscoa, para falar assim, ó: filhos, meus filhos, ouçam a voz do seu pai. Faça o que o pai está dizendo. Abra bem as avenidas dos seus ouvidos para toda a palavra, toda a instrução do pai ao seu coração. Não se deixe levar por aquele tipo de vida que você vivia. Porque aquilo era uma vida na ignorância, sem conhecer o Pai.
Mas agora você conhece o seu Pai e você já conhece a sua vontade. Versículo 19 do capítulo 1 de 1 Pedro. 19 e 20. Aí o Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas deste mundo, corruptíveis, que passam, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que os seus pais legaram a vocês. Nós recebemos, irmãos, uma maneira de vida que não é vida. O índice de suicídio cresce muito. Sabe por quê, irmão? Não é porque a pessoa quer morrer. Vou falar de novo, eu já falei isso aqui. Não é que ele quer morrer. É que aquilo que apresentaram para ele como vida, não é. Não é. Versículo de número 20. 19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Abra sua Bíblia em Êxodo novamente, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Quando os hebreus fossem imolar o cordeiro, versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Versículo 13: o sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus deu uma ordem. O sangue precioso de Cristo é o único que pode lavar e perdoar os nossos pecados. É para Ele que o Pai olha. O sangue que foi vertido na cruz para o perdão das nossas iniquidades. Deus não olha para as nossas obras, porque nós não temos obras nenhuma para mostrar para Deus. Deus olha para o sangue do Filho, que foi vertido na cruz do Calvário. E quando Deus deu a ordem para os hebreus, vai imolar o cordeirinho, aí você guarda o sangue, passa na verga da porta, porque eu vou passar. E se eu não ver o sangue, a pergunta é, irmão, lá na sua casa, na sua família, tem o sangue na verga da porta de Cristo? Você tem dado ouvido para aquilo que Deus tem dito? Você de fato, lá na sua casa, você tem a verga da porta, a sua vida, quando o Pai olha, Ele vê o sangue de Cristo nela, porque eu passarei, e não deixarei o destruidor entrar, se eu ver o sangue. Agora, se eu não ver o sangue,
Está vendo que a Páscoa, irmão, ela vai um pouquinho mais longe do que a gente pensa. Deus, ele está sempre passando. Porque a Bíblia diz que Deus está contemplando todos nós. Deus está contemplando cada uma das nossas vidas. E Deus vai passar, irmão. E quando Ele passar, e não tiver o sangue na verga da porta, na sua vida, na sua casa, na sua família, você não pense que o choro só foi no palácio do faraó. Você não pense que o choro só foi no meio dos egípcios. Os hebreus choraram também. Sabe por quê, irmãos? Porque não deram ouvidos ao que o seu Deus, e que é o seu Pai, os avisou. Eu vou passar, diz Deus. O sangue de Cristo é o que purifica de todo pecado. Não é batismo, irmão. Porque se fosse batismo, Jesus não teria necessidade de ter morrido na cruz e verter o sangue. O que perdoa pecado não é você orar muito. O que perdoa pecado é você se arrepender dele e confessar. E os deixar. A Páscoa vai além do que simplesmente nós imaginamos. A Páscoa é para a transformação do nosso entendimento, da nossa vida. Êxodo, capítulo 12, versículo 8. E Deus colocou as coisas todas em ordem. Deus é um Deus organizado, irmão. Deus não é desorganizado, bagunçado. Deus não. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargas. Então você ia comer um cordeiro assado, muito bom, saboroso. Aí depois você ia comer um pão mais ou menos, porque é um pão ázimo, não tem fermento, não é bonito, é aquela casquinha. E aí depois a coisa ia amargar, porque aí você ia ter que comer as ervas amargas para lembrar da onde Deus tirou você. De que tipo de vida Deus livrou você. Então as ervas amargas é para a gente então lembrar sempre da onde Deus nos tirou. Do lamaçal do pecado. Do grilhão da morte, da prisão das trevas, do reino das trevas. Então nós deveríamos comer sempre uma erva amarga, irmão. Sabe para quê? Para a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Porque muitas vezes a gente se esquece de onde Ele nos tirou. E aí a gente foi perdendo o entendimento do que é Páscoa. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aí o apóstolo Pedro, no versículo 18, ele diz:
que nós devemos, versículo 18, sabendo que foi pelo sangue de Cristo, no versículo 19, o precioso sangue, que nós somos resgatados. A minha tradução traz assim, ó, fútil procedimento. Uma vida sem sentido. Vou repetir de novo, irmãos. Isso aqui é muito sério para a nossa vida. Há muita confusão em nós. Há muita tristeza em nós. Há muitas decepções em nós. Pelo fato de não entendermos o propósito e o destino da nossa vida. E não entender de onde Deus nos tirou. Desse mundo. Porque dá a impressão que todos nós somos todos anjinhos de auréola. E que nós estamos aqui fazendo um favor para Deus, porque de tão bonzinho que a gente é. Nós estamos fazendo um favor aqui para Deus, em cultuar Ele, porque nem precisava dele para ir para o céu. De tão bom, de tão boas pessoas que nós somos. E não é nada disso, irmão. É o contrário. Nós ainda insistimos em ser aqueles filhos que Deus está falando com ele e ele está querendo fazer o que quer. A gente ainda não entendeu o valor do sangue de Jesus Cristo. A gente não entendeu ainda o que é precioso. Por isso que a nossa vida está toda confusa. Toda cheia de bagunça. Porque nós perdemos, irmãos, os princípios elementares da palavra de Deus. Versículo 17 de 1 Pedro. E aí Pedro, ele fala para os irmãos: irmãos, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente perdeu o temor de Deus, irmão. A gente não tem reverência com Deus. A gente não tem respeito com Deus. A gente não tem um amor para com Deus. Nós perdemos o temor de Deus, irmão. Os corações estão fazendo o que quer e não o que o Pai mandou. E aí a gente quer comemorar a Páscoa. Sem vida transformada. Sem entendimento transformado. Vivendo ainda da maneira como éramos. Não entendendo que esse nosso Pai, que nós invocamos, Ele julga sem acepção de pessoa. Então, se você morar no melhor bairro da cidade, se você tiver o melhor emprego do estado de São Paulo, ou se você morar no lugar mais terrível que você possa imaginar, não interessa. O juízo do nosso Pai vai passar por lá também. Êxodo, capítulo 12. Versículo 11 e versículo 12.
Êxodo capítulo 12, versículo 11 e versículo 12. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito e todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 29. Aconteceu que meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo. Então muitos hebreus choraram naquela noite, porque é um Deus que julga e ele não olha a posição social, a cor da sua pele, qual é o seu sobrenome, qual é a sua profissão, aonde você mora, mas ele julga se tem o sangue de Cristo ou não. Aí é que o negócio vai pegar. E como era para comer, irmãos? Era para comer, lá em casa, de short, sem camisa, chinelo de dedão. Eu não tenho nada contra chinelo de dedão, tá? Eu tenho lá em casa uma havaiana. Não tem problema não, irmão. A palavra de Deus aqui não vai explicar porque que Deus está falando essas coisas. É porque a gente está o quê, irmão? Relaxado. E a gente não está esperando Jesus voltar. Porque a gente acha que isso não vai acontecer. E a palavra de Deus diz assim: eu quero que vocês comam a Páscoa de que jeito? Vestidos, calçados com sandálias, prontos, cajado na mão, porque a hora que eu der a ordem para vocês, e come de que jeito? Devagarzinho? Não, é com pressa. Come bastante, porque a peregrinação vai ser longa. A peregrinação vai ser longa. Então vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Aproveita se alimentar de Cristo e da sua palavra. Porque eu não sei quanto tempo você tem de peregrinação e nem eu. Então quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Uma coisa que Deus quer ensinar para a gente, irmão. Não crie e não tente criar raízes neste mundo. Se você não entendeu isso ainda, então você vai precisar aprender. Não tente estabelecer uma dinastia neste mundo. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele chegou diante de Pilatos, a resposta para Pilatos foi: o meu reino não é deste mundo. Então, se você está querendo criar uma dinastia, criar raízes, firmar um reino, então ainda você não conheceu o sangue de Cristo. Você ainda não entendeu nada. Porque o Pai da fé, aquele que deu, o Pai deu todas as terras a ele, em possessão, por herança. A palavra de Deus diz que ele viveu como um peregrino e um forasteiro. Fica sempre pronto, irmãozinho. Porque você não sabe o dia
que o nosso Deus vai passar. Fica sempre preparado, não fica colocando seu coração nesse mundo, não. Não faz isso, não. Fica pronto. Aproveita cada dia mais. Ao invés de... Tem muita gente preocupada em tentar provar quem é Deus. Não fica preocupado em tentar provar quem é Deus, irmão. Fica preocupado em conhecê-lo. O que você tem que fazer é conhecer Deus. Pronto. Acabou os seus problemas. Conhecer o Cordeiro. Conhecer o seu sangue. Entender que você é um peregrino. Que você já tem um propósito e destino para a sua vida. Que não é construir, meus irmãos, uma cidade como Salomão. Não é tentar fazer uma dinastia. Não, não é nada disso. Não é criar cavalo no Egito. Não é tentar ser a pessoa mais sábia do mundo. Mas é quem você conhece. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O sangue está lá na verga da porta. Está na sua vida, irmão. Você come as ervas amargas para lembrar das coisas. Você faz aquilo que Deus falou, edifica a sua casa sobre a rocha, ou você constrói ela por cima da areia mesmo, sem medo, pensando que ela não vai cair. Você tem dado ouvidos a Deus, de fato. 1 Pedro, capítulo 1. Cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrio. Uma pessoa sóbria, irmão, é uma pessoa que ele não está embriagada nem com este mundo, nem com a religião, mas ele está sóbrio. E é muito bom você tratar com uma pessoa sóbria. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que a Páscoa queria revelar? Cristo. O que Jesus foi fazer na Páscoa em Jerusalém? Morrer no dia correto, como o Cordeiro de Deus. E ao terceiro dia, ressuscitar. Mas essa palavra, irmãos, ela precisa transformar a nossa vida. Ela precisa resgatar em nós os valores que nós fomos perdendo. O valor do Cordeiro sem defeito, que é Cristo. O valor do seu sangue precioso, que nos purifica de todo pecado. O valor da sua palavra em nos instruir. O salmista diz assim: a tua palavra para mim, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós perdemos o valor do temor a Deus. Porque a nossa vida passou a ser nossa e não de Deus. O que Deus tem entregado lá na nossa casa passou a ser nosso, não de Deus. Os filhos que Deus tem enviado lá na sua casa, eles são seus e não de Deus. Então por isso que a gente tem dificuldade de lidar com eles. Porque se eles fossem de Deus, a gente receberia a instrução do Pai Celestial para saber como lidar com os filhos que Deus enviou lá em casa.
cingindo o vosso entendimento. Isso aqui, irmão, ó. Enquanto isso daqui for o seu Deus, aqui não é transformado. Quando isso aqui for transformado, esse aqui vai deixar de ser o seu Deus. E aí você vai conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que deu instrução, o Deus que ensinou o caminho, o Deus que revelou Cristo Jesus a nós. Versículo 21, para encerrarmos, do capítulo 1 de 1 Pedro. E que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não vivam uma vida sem esperança. Não vivam uma vida cheia de superstição e nunca de fé, porque você precisa diferenciar superstição de fé. Fé não é superstição. Então, de fato, irmãos, que essa Páscoa que é Cristo, ela seja transformadora na nossa vida. Ela seja aquela que vai transformar a minha maneira de ver as coisas. Aquela que vai me trazer o entendimento do propósito da minha vida. Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o seu destino? Eu quero repetir aqui de novo, irmãos. Todo filho de Deus nasce com um destino: ir para a cruz. Talvez isso é uma coisa que a gente não goste de ouvir. Porque talvez a gente quer ouvir só o que a gente quer. Por isso que a gente foi pegando a palavra de Deus e foi pegando só o que nos interessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando chega na realidade da vida cristã, aí a gente para. Porque nós não entendemos o nosso propósito e o nosso destino. O nosso destino, meus irmãos, é a Jerusalém celestial. E não é que a gente vai para lá. Ninguém vai para o céu. Porque Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a gente terminar o nosso trabalho aqui como filho de Deus, a gente volta para a casa de quem? Do Pai. Que a Páscoa transforme a nossa vida. Porque aquele que representa a Páscoa é Cristo. O sangue precioso de Cristo.